Olá, bora mergulhar num dos períodos mais tensos e, vamos dizer, únicos da história moderna? A Guerra Fria. E não foi uma guerra com trincheiras e batalhas diretas entre as superpotências. Foi muito mais um conflito global de ideologias, de espionagem, uma queda de braço que deixou o mundo inteiro em suspense por décadas. Certo, vamos direto ao ponto. O que foi exatamente a Guerra Fria? A definição aqui já diz tudo: uma luta político-militar. E o termo fria é perfeito porque, apesar de o clima ser quentíssimo, a União Soviética e os Estados Unidos nunca de fato declararam guerra um ao outro. Era uma guerra travada por meio de países aliados, sabe? Com corridas armamentistas e uma disputa gigante por influência global. Para a gente entender esse período tão complexo, vamos seguir um caminho bem claro. A gente começa com as origens, vê como o mundo se partiu em dois, explora a escalada militar, os momentos em que tudo quase explodiu, o colapso de um dos lados e, por fim, o legado que a gente sente até hoje. Então, tudo começa quando a Segunda Guerra Mundial acaba. As antigas potências europeias estavam em ruínas, e aí surgem dois novos gigantes globais, os Estados Unidos e a União Soviética. O problema, eles tinham visões de mundo completamente opostas. O palco estava montado para um novo tipo de conflito. E essa oposição de ideias, nossa, dividiu o globo muito rápido. A briga não era mais por território como antes. Era sobre dois sistemas, capitalismo contra socialismo, competindo para ver quem mandava no mundo do pós-guerra. Cada lado queria expandir sua área de influência e provar que seu modelo era o melhor, claro. Agora, olha que interessante aqui. É quase um espelho, né? Os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall para reconstruir a Europa Ocidental e, claro, mantê-la capitalista. Em resposta, a União Soviética criou o Comecon, seu próprio bloco econômico, para fortalecer seus aliados socialistas. Era um verdadeiro jogo de xadrez global, em que cada movimento era respondido na hora. E essa dinâmica de ação e reação aconteceu muito, muito rápido. Em 1947, o discurso do presidente Truman definiu a tal política de contenção. Logo depois, veio o Plano Marshall. A União Soviética, claro, não ficou parada. Criou o Cominform, um órgão para alinhar os partidos comunistas, e depois o Comecon, que a gente acabou de falar. A famosa cortina de ferro estava caindo sobre a Europa. Bom, com a divisão econômica e ideológica já sacramentada, o próximo passo era meio óbvio: a militarização. A desconfiança mútua era tão gigantesca que os dois lados sentiram que precisavam formalizar alianças para se proteger de um possível ataque. E essa tabela ilustra essa divisão de forma brilhante. Primeiro, em 49, veio a OTAN, unindo as nações ocidentais num pacto de defesa coletiva. A resposta soviética veio só em 55, com o Pacto de Varsóvia, que fazia exatamente a mesma coisa para o Bloco Oriental. O princípio era simples e bem perigoso. Um ataque a um membro era um ataque a todos. Essa estrutura de aliança, somada à corrida armamentista nuclear, criou alguns dos momentos mais perigosos da história da humanidade. Foram vários os momentos em que a Guerra Fria ficou a um passo de virar uma guerra quente, com consequências que, sinceramente, seriam catastróficas. E o primeiro grande símbolo físico dessa divisão toda aparece em 1961. O Muro de Berlim não dividiu só uma cidade. Ele foi levantado para impedir que as pessoas fugissem da Alemanha Oriental socialista em busca de liberdade no Ocidente capitalista. Ele se tornou o símbolo mais concreto e doloroso da Guerra Fria. Mas o momento de maior tensão global viria só um ano depois, em 1962. Essa frase resume bem a crise dos mísseis de Cuba. Quando a União Soviética tentou instalar mísseis nucleares em Cuba, a pouquíssimos quilômetros da costa dos Estados Unidos, o mundo nunca esteve tão perto de uma aniquilação nuclear. Foram 13 dias de negociações tensas nos bastidores, enquanto a humanidade literalmente prendia a respiração, sentindo quão perto estava do abismo. E a competição não era só na Terra, não. A corrida espacial era outro campo de batalha. Os soviéticos saíram na frente com o Sputnik, o que foi um choque para o mundo todo. Mas os Estados Unidos responderam com o objetivo audacioso de chegar à Lua. Por trás de todo o espetáculo da exploração, claro, havia um propósito militar: desenvolver mísseis de longo alcance e provar quem tinha a tecnologia superior. Depois de décadas de tensão, lá pelos final dos anos 80, o bloco soviético começou a mostrar umas rachaduras bem sérias. A pressão econômica e os movimentos por liberdade em toda a Europa Oriental prepararam o terreno para um fim bem rápido e dramático do conflito. E aí os eventos se atropelaram de uma forma impressionante.
Em 89, a queda do Muro de Berlim, um momento icônico transmitido ao vivo para o mundo todo. Em 90, a Alemanha se reunificou e, finalmente, em 91, a própria União Soviética deixou de existir. A Guerra Fria tinha acabado. Mas o fim da guerra não significou que as consequências sumiram. Muito pelo contrário. A estrutura do nosso mundo, hoje, foi profundamente moldada por essas 4 décadas de conflito ideológico. E então, qual foi o saldo disso tudo? O fim da guerra redesenhou o mapa do mundo. Com o fim da União Soviética, o capitalismo se expandiu globalmente. Mas esse mapa novo não nasceu em paz. A gente viu a criação de 15 novos países, mas também a fragmentação violenta da Iugoslávia. E tensões antigas, como a divisão da Coreia, continuam lá, como cicatrizes daquela era, lembrando que o passado nunca fica totalmente para trás. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. A rivalidade entre as superpotências pode ter acabado em 1991, mas as linhas de falha, as alianças e as desconfianças que ela criou continuam a moldar a geopolítica até hoje. A guerra pode ter esfriado, mas seu impacto, de certa forma, ainda é sentido de forma bem quente.